Fala pessoal, hoje eu quero resenhar esses dois livros que eu ganhei de editora Geração. Um incrível, um nem tanto incrível assim. Você vai entender isso logo após a nossa linda abertura. Esse livro recentemente, e eu li ele por ele ser bem curtinho e ter alguns desenhinhos e uma letra grande. Então eu falei, beleza, vamos ler ele logo, né? Porque parece ser muito legal, somente pela capa. Esse aqui é um livro brasileiro e eu ganhei junto com esse cartelinho de adesivos muito fofa. O livro é infantil. Eu começo falando isso. E eu não vou falar que esse livro é muito ruim ou muito bom, porque não foi escrito agora para minha idade, não foi escrito para uma pessoa de 15 anos. Esse livro é para aquela pessoa que tem 8, 9 anos ainda. Jonas, Alfredo, Carmen, Carola e Vincentinho. Eles são amigos que se encontram sempre nas férias de julho, no caso. Eles se encontram sempre numa cidade que se chama Morro Velho, que é no interior de Minas Gerais. Cada personagem, eles moram em um local diferente, nessas férias eles resolvem ir. Porém, a maioria não queria muito ir. Um não queria ir por causa que tinha uma menina que ele queria sair, outro já estava um pouquinho mais animado, outro queria ficar o dia inteiro no computador, e assim vai. A maioria não queria se encontrar. Só que nessa cidade, que se chama Morro Velho, tem uma história meio aterrorizante, que um padre foi queimado, e esse padre, porque ele ficava com uma mulher lá e ele amaldiçoou a cidade e vinha extraterrestres lá e tinha luzes piscando e até que tinha um bêbado, todo mundo falava que ele era louco porque ele falou que ele viu sim um cara desses. Enfim, falava que a cidade era endemoniada. E essas pessoas, esses amigos, eles souberam essa história porque os pais contaram ou alguém ouviu. E quando eles chegam lá, eles têm uma ideia emocionante de acampar. Sim, os pais acham que seria legal essa ideia de acampar, eles levar os filhos lá num lugar lá, dar comida pra eles, dar uma barraca, falar, se vire, fiquem aí por uns dias, depois a gente volta a te buscar, né? Acho que seria legal, uma maturidade maior pra eles. E eles resolvem fazer isso, só que alguns ficam com medo de que essa história de extraterrestres sejam realmente verdadeiras. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas impressões desse livro, já que eu não vou contar mais disso, pois senão será spoiler. Minha impressão sobre esse livro: tem muitos nomes, tem pouca história, tem diálogos muito desnecessários esse livro. Sério, eu gostei sim do livro, mas ao mesmo tempo eu não gostei muito. Tipo, é um livro médio. Ele poderia ser muito melhor escrito. Vai ser uma série esse livro, e eu tenho vontade sim de ler os outros volumes. Será uma série de 5 volumes, e eu tenho a vontade de ler logo o volume 2, pra ver se a escrita do escritor possa melhorar um pouquinho, né? Porque tem muitas coisas desnecessárias nesse livro. Tem partes extremamente que você fala, porque eu poderia ter pulado simplesmente esse capítulo, que não ia fazer diferença nenhuma. A história poderia ser muito mais aprofundada, pois os fatos aconteceram teoricamente muito rápido em alguns momentos. E teoricamente fez uma coisa tão grande pra uma coisinha nada a ver. E você consegue terminar ele rapidamente em um dia. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei ele, fui de uma eu tava lendo 2 livros ao mesmo tempo, que eram Histórias de Sherlock Holmes e ele. E eu li 50 páginas dele numa coisa de uma noitinha só assim. E aí no outro dia eu acabei ele, falei, acabei, mas não me senti tão realizado. Ele é mais recomendado para pessoas de 10 a 9 anos, porém, se você mãe ou pessoa de 9, 10 anos, pode ler esse livro, leia para seu filho, ou você mesmo que é uma criança, leia. Mas mesmo assim eu fiquei aquele pouco curiosidade de um volume 2, porque nem todas as perguntas ficaram respondidas nesse livro, e acho que a continuação iria falar disso. A editora avisou que esse livro, a continuação será publicada em breve, então vamos ficar aqui no aguardo. Eu gostei muito das referências musicais, porque durante esse livro seria interessante você ouvir algumas dessas músicas, né, durante a leitura. Por exemplo, tem o SOS do Raul Seixas, o Disco Voador do Sérgio Reis, Ouro de Tolo, Raul Seixas. Tem bastante músicas antigas e que seria muito interessante você ler ele. Então fica fortemente recomendado para umas crianças que querem ler esse livro. E logo que chegou esse livro aqui, eles tinham mandado um e-mail fazia um tempinho que eles iam mandar esse livro, Como Viver Eternamente. E não tinha chegou primeiro esse, aí depois chegou esse, uma semana depois. E eu não levei para uma viagem, eu levei esse aqui.
e não tinha levado esse. Só que eu me arrependi profundamente de não ter lido esse antes. Olha, quando a Yasmin mandou um e-mail falando desse livro, eu particularmente não dei a mínima bola e falei, eu acho que esse livro vai ser uma bosta. Só que quando eu peguei ele, quando eu vi a capa do livro, eu falei, gente, deve ser incrível. E eles ainda têm a coragem, a audácia de me mandar isso aqui. O que é isso aqui? É lencinho pra chorar. E aqui vem uma coisa escrita, tenho certeza que você precisaria de um desses. Bom, eu precisei, porque até deu uma... Sabe? Quando você chora um pouquinho. Pois é, deu isso aí quando eu li esse livro. Esse livro eu acho que eu não vou precisar mais falar muita coisa dele. Porque, cara, foi um livro incrível. Ele é triste ao mesmo tempo. E quando você acabar de ler esse livro, você vai ver algumas outras coisas com outras perspectivas. E eu vi que eles publicaram também um outro livro dessa mesma autora e que eu fiquei com outra vontade de ler esse livro dela. Tá bom, Daniel, tá bom. Eu já continuo, já vou falar da história desse livro. Esse livro conta a história de Sam. Na realidade, o Sam conta a história dele. Porque é meio que um diário esse livro aqui. E você começa com uma lista, que são os 5 fatos ao respeito dele. E a partir daí você já devora esse livro. Pra você ter uma noção de como você lê rápido, eu li 150 páginas mais ou menos desse livro em menos de 1h30, vamos falar assim, mais ou menos. Porque ele é rápido de se ler, mas você não vai querer ler. E quando você estiver vendo que tá acabando, você vai querer fechar o livro e falar, daqui a amanhã eu leio um pouco mais de você. Só que aí eu vi que eu ia rolar muito pra ler ele, e eu queria ver se a minha teoria estava realmente certa. Infelizmente estava. O livro conta a história de Sam e do Félix, né? O Sam tem câncer, o Félix também. O Sam, ele tem leucemia, né? E o Félix, eu não lembro exatamente o que ele tinha, porém ele anda de cadeira de rodas também em algumas partes desse livro. Falam, eu sabemos que iremos morrer, mas a gente quer aproveitar. E meio que durante toda a história mostra a família mais de Sam, como era, a irmãzinha dele, como era também, como era a relação deles, o tratamento deles, como descobriu as coisas. E uma coisa que eu achei essencial nesse livro, os desejos que o Sam tinha antes de morrer. Sim, ele fez uma lista desses desejos e ele com o amigo dele tentaram cumprir exatamente todos os desejos que eles queriam fazer antes de morrer. Quando você acabar de ler esse livro, você vai falar, meu Deus, gente, se você acha que eu tô na pior... Bom, eu não tenho mais palavras para descrever esse livro, que é incrível. Porque é incrível mesmo. E o Sam, ele vê totalmente... Ele faz algumas perguntas que chamam de perguntas nunca respondidas. E que você vai tentar dar uma refletida, porque, por exemplo, porque as crianças têm câncer, porque as pessoas morrem. E essas perguntas ele deixa em aberto pra você. Sério, ele deixa lá, tem uma página só com essa pergunta escrita lá e você vai tentar responder elas. E a Yasmin mandou junto com esse livro, esse papel, algumas editoras sempre mandam. Tem os 5 motivos pra você conhecer essa história. E sério, esses 5 motivos são só alguns motivos, porque existem muitos outros motivos pra você ler esse livro. Sério. E eu acho que se você gostou, pelo menos um pouco de livro da Culpa das Estrelas, sério, esse livro não tem nada a ver com a Culpa das Estrelas, não tem um romance, a única coisa igual é que os personagens têm câncer, só. Mas tem uma pegada mais ou menos assim, porque aqui você tá tratando de crianças, tipo crianças de 12, 13 anos. E é isso, gente, não... Fica fortemente recomendado esse livro pra vocês, foi um livro que eu amei, foi uma das minhas melhores... Está, por enquanto, uma das minhas melhores leituras feitas no ano, tá? No top 5 já. Então é isso, gente. Fica mega recomendado pra vocês, Como Viver Eternamente. E se você for ler mesmo esse livro, pode comprar um desse que eu tenho certeza que você vai usar. Sério, você vai usar um desse. E também fica recomendado O Enigma das Estrelas. Esses foram os 2 livros que a geração mandou pra mim. E fiquem sabendo que eu amei Como Viver Eternamente. E O Enigma das Estrelas é uma leitura um pouquinho mais... pra você ficar relax, não ter muito o que pensar e ficar bravo algumas horas e você gostar lá no fundo. Então é isso, gente. Não esqueça de clicar em gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!